30 de março, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler de 1 Samuel, capítulo 21 ao capítulo 24. Capítulo 21. Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: "Por que você veio aqui sozinho?" Davi respondeu: "Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver." O sacerdote disse: "Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais." Davi respondeu: "Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial." Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse a Aimeleque: "Você tem uma espada ou uma lança para me dar?" "Eu não trouxe a minha espada nem outra arma, por causa das ordens do rei. Eu saí com muita pressa." Aimeleque respondeu: "Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no Vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser, é a única arma que há aqui." Davi disse: "Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar." Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aques, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aques: "Não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel." A respeito deles, as mulheres cantavam enquanto dançavam: "Saul matou 1000, Davi matou 10.000." Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aques. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus oficiais: "Este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras?" Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Haviam com ele mais ou menos 400 homens. Aí Davi saiu dali para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: "Por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim." Davi deixou os pais com o rei de Moabe, e eles ficaram ali, enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: "Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá." Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele. E lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: "Ouçam, homens da tribo de Benjamim. Vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitões e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo." De novo aí, ó. "Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar, que foi o meu próprio filho quem o pôs contra mim." Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: "Eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nobe." Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi deveria fazer. E também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nobe. E eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: "Escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor." Respondeu ele. Saul lhe perguntou: "Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim?"
Por que você lhe deu a comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que essa foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem a ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Aimeleque, você e os seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali perto: matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg: mate-os você. E Doeg os matou. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas, todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre do perigo. Capítulo 23. Davi salva a cidade de Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus o Senhor e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi na região deserta e montanhosa. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo. Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente, que nós lhe entregaremos Davi.
Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Eles fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gede. Capítulo 24. Davi deixa de matar Saul. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gede. Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu seus homens de que ele não deveria atacar a Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse: por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus me entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei mal nenhum. Vejam que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando, um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será o rei de Israel e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim o meu nome e o nome de minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Quer falar uma coisa específica? Posso começar? Então vamos falar. Você vai falar. Eu queria falar um pouquinho sobre... Eu sei que dentro de todo esse contexto, a nossa visão fica mais voltada para
Saul e Davi. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a cidade de Keila, capítulo 23. A passagem que nós lemos fala que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, eles plantavam e na hora que eles iam colher, os filisteus iam lá e roubavam o trigo que havia sido colhido. E aí Davi vai lá e liberta a cidade de Keila da opressão dos filisteus, ou seja, os ajuda, os livra daquela opressão, os livra de serem roubados. Aí é muito interessante porque Saul fica sabendo que Davi está em Keila, e Keila, como o próprio Saul diz, é uma cidade muralha com portões fortificados. Então Saul julga que Davi foi conduzido até Keila porque o Senhor estava querendo entregá-lo em suas mãos. Aí eu vou abrir um parênteses para o que eu quero dizer e lembrar que quando a gente está obstinado em fazer alguma coisa, a gente põe Deus até onde Deus não está, não é verdade? A gente fala que Deus fez coisa que Deus não fez, a gente fala que Deus nos direcionou a fazer coisas que Deus não nos direcionou, que Deus está onde Ele não está. Mas qual é o objetivo principal do que eu estou querendo levantar aqui? Aí Davi vai e ora ao Senhor, quando fica sabendo que Saul tem conhecimento de que ele está em Keila. Aí ele ora ao Senhor e fala assim, né? Interessante, no capítulo 23, e ele diz assim, versículo 10, então Davi disse, ó Senhor Deus de Israel, eu e o teu servo Davi soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me responda. Aí o Senhor responde, sim. Saul vai vir. Aí ele pergunta mais uma vez, ok, Saul vai vir. Será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão. Ou seja, mesmo Davi tendo sido uma bênção para Keila, mesmo Davi tendo libertado o povo de Keila da opressão dos filisteus, mesmo Davi tendo se arriscado para lutar contra os filisteus, para garantir a semente de trigo, para a colheita de trigo de Keila, mesmo assim o Senhor fala, olha Davi, sinto muito em te informar. Não confia não, porque eles vão te entregar. Mas não confia não, porque eles vão te entregar. Ou seja, né, a ingratidão é algo terrível. Quantas vezes a Bíblia nos aponta essa realidade? Pessoas que foram tantas vezes ajudadas, auxiliadas, e que no momento de aperto, no momento de decisões, elas esquecem o bem que foi feito a elas e se viram contra, se voltam contra. E por que a cidade de Keila ia fazer isso? Porque entre Saul e entre Davi, Keila ia escolher Saul porque iria ter medo do que Saul pudesse fazer contra elas, esquecendo automaticamente daquilo que Davi já havia feito a favor delas. Ou seja, a ingratidão, ela na maioria das vezes, ela sempre coitado de Davi, é mais incidente na vida das pessoas do que a gratidão. Então, o que eu aprendo aqui nessa passagem é que a gente aprenda, né, a ser mais grato, a enxergar as circunstâncias ao nosso redor, olhar para as pessoas que foram instrumentos de Deus na nossa vida, que foram bênçãos de Deus na nossa vida e honrá-las, mesmo na época da dificuldade, mesmo em tempos de crise, honrar essas pessoas, porque é isso que a palavra nos fala. Ainda no capítulo 23 e no versículo 27, a gente vê aqui, né, eles nesse embate, cada um de um lado, né? Davi os seus 600 homens de um lado e Saul com seu exército do outro. Sim. Aí, mas justamente no momento que eles iam atacar, né? Aí chega alguém e diz, né? Volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi. Quer dizer, ele estava tão obstinado, tão obcecado, uma situação tão longe de Deus, que ele estava deixando o que realmente importava de lado. Para o seu governo, né? Não, o que realmente ele tinha que fazer, ele estava deixando de lado para perseguir Davi. E aqui a gente também pode se aplicar aos nossos dias. Né? Às vezes aqui está toda uma situação que Deus deu para a gente. Vamos trazer a gente, né? Para a gente fazer, Deus tem misericórdia de nós, a gente percebe muito isso, mas a pessoa está tão obstinada em se preocupar com o outro, com inveja, com atitudes mesquinhas, ingratidão, sabe? A inveja é um negócio
Nós estamos falando muito disso aqui porque Saul ele se demonstrou muito invejoso, né, o tempo todo aqui com Davi. E a inveja, ela é um mal que assola a sociedade, né, hoje em dia. E realmente tem tirado muitas pessoas do seu alvo, né? E aqui Davi, aí ele se lembrou, eu tenho que cuidar das minhas coisas, deixa eu ir lá lutar, então aí deixou Davi. Você percebe como a pessoa fica cega, né, diante dessa resignação, né? E a gente percebe isso em Saul e percebe isso em todas as gerações de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Quantas pessoas como Saul, perdendo o alvo por causa da inveja. Aí eu penso que ele poderia ter feito, né? Se fosse diferente, né? Como poderia ter sido? Ele deixou de governar pelo bem do povo para governar para o seu próprio bem, movido por uma situação que na realidade só denotava a sua ausência do temor de Deus. Verdade. A gente aprende muito aqui, né? Deus tem misericórdia de todos. Então fique com essa palavra, nunca se esqueça. A porção que Deus tem para você é para você. E a porção que Deus tem para o seu irmão é para o seu irmão. Então, foca na sua porção. Uma coisa que eu aprendi sobre a inveja muito forte é que a inveja não é querer o que o outro tem, é querer que o outro não tenha. É pior ainda. Então que o Senhor guarde os nossos corações. Mas não queria que Davi tivesse. É verdade. Que o Senhor guarde os nossos corações e o seu coração, em nome de Jesus. Até o capítulo 25 de 1 Samuel. Deus abençoe vocês.